Então agora eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Se você pode, abra sua Bíblia lá em Coríntios, capítulo 1. Queria pedir isso. Os meninos estão ligeiros, hein? Se tiver como desligar esse ar-condicionado para mim aqui também, fazendo favor, senão as folhas da minha Bíblia aqui não vai parar. Obrigado, Helena. Irmãos, antes de fazer a leitura do texto, boa parte da igreja sabe disso, e eu quero compartilhar com vocês que, infelizmente, na segunda-feira, nós tivemos uma notícia muito triste, Temos aqui o irmão Antônio, a Helena, infelizmente a esposa do irmão Antônio, a Marilene, que já veio na nossa igreja várias vezes, inclusive no outro salão ainda, já veio várias vezes na nossa igreja participar do culto. Infelizmente o Senhor recolheu a Marilene, e é um momento de muita tristeza. Antes aqui do culto, estive conversando um pouco com a Helena, e é uma coisa chata, porque você não tem nem o que falar, porque tem percas que são irreparáveis. Você vai falar o quê? Não adianta. Então, eu gostaria de convidar toda a igreja para que a gente pudesse estar fazendo uma oração por essa família, pela vida do irmão Antônio, da Helena, dos filhos da Marilene, dos netos, para que Deus possa estar confortando todos os familiares. Amém? Então, onde você está, antes da gente fazer a leitura do texto, quero convidar você para a gente fazer essa oração, tá? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós oramos, Senhor, por essa família, nós oramos pelo irmão Antônio, que infelizmente, Senhor, teve uma perca irreparável na vida dele, a esposa, que o Senhor esteja confortando o coração dele, que o Senhor esteja fortalecendo ele, para que ele possa se manter de pé, Senhor. Esteja também, Pai, confortando o coração de todos os filhos, os netos, todos os familiares. Senhor, pessoas que tinham e têm um carinho imenso por essa figura maravilhosa que era Marilene, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça, conforte os corações. O Senhor sabe melhor do que nós o que o Senhor precisa fazer, a maneira como fazer. Deus, o que nos resta é apenas orar e confortar na medida do possível, Senhor. Deus, abençoe, cuide e proteja em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 26, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito,
para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém e amém. Esses dias atrás, estava assistindo uma aula do Olavo de Carvalho, e ele estava falando de um problema que tem no Brasil, e que é muito sério no Brasil, né, que é a pedagogia que é usada nas escolas e nas faculdades brasileiras, né? Eu não sou um conhecedor desse assunto, mas o ponto de vista que ele trouxe, eu achei bastante interessante, onde ele diz o seguinte, né? O Brasil adota a pedagogia do Paulo Freire, e aí ele diz o seguinte: o legado que essa pedagogia do Paulo Freire tem deixado para as nossas escolas e para as faculdades é um analfabetismo funcional. O que é esse analfabetismo funcional? São pessoas que sabem ler, elas leem, só que elas são incapazes de entender o que estão lendo. Elas leem um livro, mas são incapazes de tirar o real sentido do que o autor está dizendo ali. E aí ele diz, tem pessoas que têm curso superior, é formado em medicina, direito, arquitetura, engenharia, é pastor, é padre, é professor de ensino fundamental, professor universitário, e que é analfabeto funcional. Então a pessoa até tem um diploma, mas ela é incapaz de fazer uma leitura e ter uma boa interpretação de texto. E esse é um problema muito crônico na cultura brasileira atualmente. E aí, ouvindo essa explicação dele, eu comecei a reparar alguns comentários de rede social, do Instagram, quando eu vejo lá algum texto, alguma coisa, ou até mesmo um vídeo, né, alguém falando ali, e você vai ver o comentário das pessoas embaixo. O que tem de pessoas que leem um texto e elas comentam algo completamente diferente do que o autor escreveu, é muito grande. Então as pessoas leem, veem as palavras, elas conseguem identificar o que aquela palavra significa, mas elas não conseguem absorver o sentido real daquele texto. E isso é algo crônico na cultura brasileira. E ele não está falando aqui, nesse assunto, de pessoas que tem só um ensino fundamental. Não, ele está falando de gente que tem curso superior, inclusive professores universitários, muitos analfabetos funcionais. Então, pensando nisso, eu acho que é importante nós, mais do que nunca, orarmos a Deus com muita humildade e pedirmos para que o Senhor nos dê a capacidade de fazermos boas interpretações de texto. Aí você fala, pastor, como assim? Tem tanta coisa para orar e eu vou orar para Deus me ajudar a interpretar texto? Pois é. Peça a Deus isso, para que você, ao ler as Escrituras, não tire interpretações equivocadas. E é muito comum uma pessoa pegar um versículo isolado, ela ignora o que veio antes, ela ignora o que veio depois, ela só pega aquele versículo e ela tira uma conclusão completamente equivocada. E o texto que eu li aqui com vocês, agora em 1 Coríntios, é um texto que é usado de modo muito equivocado por muitas pessoas. Porque olha só que bonito esse texto. O apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Você sabe onde esse texto ficou muito conhecido? Uma vez que o Bolsonaro ganhou as eleições, ou estava quase para ganhar alguma coisa assim, e o Silas Malafaia chamou o Bolsonaro lá na frente para fazer uma oração, e aí ele usou esse texto. E aí muita gente ficou brincando, zoando, tirando sarro, né? Só que, por exemplo, o Bolsonaro, ele não entendeu esse texto aqui. Ele não entendeu esse texto. Se ele tivesse entendido esse texto,
talvez hoje ele ainda estaria na presidência. Olha só que interessante. Qual era o problema da igreja de Coríntios, que eu já tinha comentado com os irmãos nas pregações anteriores? A igreja, ela estava sendo dividida. Tinha pessoas ali que estavam se apegando aos homens, ao invés de se apegar a Cristo. Então uns diziam, olha, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro. E os membros dessa igreja estavam todos muito ensoberbecidos, estavam muito se achando demais. E aí então, esses membros, eles começaram a ignorar a mensagem da cruz e começaram a se apegar a Pedro, a Paulo, porque olha, quando Paulo prega, Paulo, ele tem uma capacidade de explicação assim maravilhosa. Aí outros diziam, não, eu prefiro Pedro. Pedro tem o poder do Espírito Santo. Quando Pedro abre a boca, o negócio pega, um negócio sensacional. E ainda outros diziam, não, eu prefiro Apolo. Apolo, ele tem muita influência da filosofia grega, um baita de um orador. Então, quando o Apolo prega, quando o Apolo ensina, é uma coisa maravilhosa, a gente se deleita nas explicações de Apolo. De modo que a igreja agora estava, de fato, tendo conflitos, e tudo dá a entender que estava tendo conflitos sérios entre os membros da igreja por causa dessas divisões, cada um preferindo um tipo de líder. E aí então, quando Paulo escreve esse texto aqui, Paulo não está dando uma ideia de consolo para a igreja. Por exemplo, algumas pessoas podem ler esse texto aqui, pensando assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Você não era ninguém, mas Deus chamou você. Deus não se esqueceu de você, Ele chamou você para te usar com poder, com autoridade. Está certo isso? Está certo, mas não é o que Paulo está querendo dizer aqui em 1 Coríntios. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está fazendo aqui, melhor dizendo, ele está dando um puxão de orelha na igreja. E ele está dizendo o seguinte, gente, eu tenho escutado conversas de que está tendo muitos conflitos aí na igreja, está tendo muitos problemas, muitas confusões aí na igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, menos por favor, bem menos, vocês não são tudo isso não. Eu quero que vocês se lembrem de onde vocês vieram, quem vocês eram. Vocês não são tudo isso que vocês estão pensando que vocês são. Olha só, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, e agora vocês estão aí se achando os bons, os maravilhosos, as maravilhosas, e querendo idolatrar homens ao invés de glorificar Cristo. Paulo está dando para a igreja uma bronca, ele está chamando a atenção da igreja. Aqui não é um versículo de acalento, de conforto, não é esse tipo de versículo, que muitas pessoas usam esses versículos para justamente dar uma palavra de consolo para alguém. Dá para fazer? Dá, mas não é o sentido que Paulo está usando aqui. Paulo está levando a igreja de Corinto a lembrar das suas origens. Paulo está lembrando a igreja de Coríntios de onde eles vieram. E é muito fácil, meus irmãos, nós nos esquecermos de onde nós viemos. É muito fácil. É muito fácil, com o passar do tempo, nós nos apegarmos a algumas filosofias, algumas teologias, nos apegarmos a algumas pessoas e nos esquecermos de Jesus, nos esquecermos de Cristo. Então Paulo, no verso 27, capítulo 1, verso 27 de 1 Coríntios, ele diz,
Mas Deus, soberanamente, escolheu, elegeu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Paulo está dizendo: vocês eram fracos, e agora vocês estão se achando fortes. Não cometam esse erro. Verso 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Aqui o verso 29 deixa bem claro qual é a intenção do apóstolo Paulo a escrever isso. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quando eu estava no seminário, eu me lembro que tinha muitas discussões de pontos de vistas diferentes. Alguns defendiam um posicionamento teológico, outros, um outro posicionamento e assim por diante. E eu me recordo de um dia o pastor brincar com a turma, falar assim: olha, vocês estão lendo bastante livros de teologia, né? Mas e a vida devocional de vocês, como está? E a leitura bíblica de vocês, como está? Porque é muito fácil, irmãos, quando conheço as obras, por exemplo, de um John MacArthur, começar a me interessar muito por John MacArthur. Eu conheço as obras de João Calvino e começo a me interessar muito pelas obras de João Calvino. E eu vou me interessando por esses autores, de modo que eu vou perdendo o encanto de ler as Escrituras, de ler o que a Bíblia tem de fato para mim. E Paulo está dizendo: Deus não quer que vocês se vangloriem, porque vocês não eram ninguém, Deus os chamou soberanamente, e Ele está usando vocês soberanamente. Por favor, menos. Vocês se lembram do Cristiano Ronaldo? Quando ele fazia uns gols lá, o time dele estava perdendo e tal, ele fazia assim para o time: ó, calma, calma, calma. Menos, não se apavora não. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: menos, gente, vocês não são tudo isso não, menos, calma, calma. Verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Verso 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dando um puxão de orelha na igreja. E hoje, nos nossos dias, é muito comum também acontecer, com tantos pregadores, influenciadores digitais e tantas coisas, nós seguimos mais uma pessoa do que necessariamente nos encantamos com as verdades do Evangelho. Nós sabemos mais sobre a vida de uma pessoa do que sabemos sobre Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo: está errado. Vocês não devem cometer esse erro, vocês devem voltar e se lembrar das suas origens. Porque o conhecimento humano vai causando essa certa vaidade no coração do homem. E nós vamos ficando vaidosos. Porque... Não, isso eu vou falar mais para frente, vai. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai falar qual foi a postura dele ao chegar na igreja de Corinto, para plantar a igreja de Corinto. Mas antes, irmãos, aqui eu quero muito a sua atenção para isso aqui agora. Porque algumas pessoas não conhecem muito sobre o apóstolo Paulo, não sabem o que ele viveu, não sabem o que ele passou, não sabem o que ele enfrentou, as dificuldades da vida dele. Então, alguns, quando pensam no apóstolo Paulo, pensam quase como se fosse um homem, um anjo, que nunca sofreu nada, vivia sempre no apartamento, tomando um danoninho, nunca viveu grandes desafios na vida dele. E agora, eu quero apresentar para você um pouco desse apóstolo, para que a gente possa, então, dar o valor devido para o que ele vai dizer no capítulo 2. Então, se você está com a sua Bíblia, eu quero pedir por gentileza, fique com a Bíblia aberta, irmãos. Atos, capítulo 18 e verso 7.
Aqui, Atos capítulo 18, Lucas está narrando o episódio quando Paulo vai para Corinto, para a cidade de Corinto, e ele começa a plantar a igreja de Corinto. Olha só que interessante. Atos capítulo 18, verso 7. Verso 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então Paulo começa o ministério lá na cidade de Corinto, e muita gente começa a crer, e ele começa a batizar várias pessoas. Verso 9, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Porque Deus está falando para Paulo não ter medo, porque Paulo estava com medo, está implícito no texto. Não tenha medo, Paulo, não tenha medo. Porque quando Paulo chega em Corinto, a ideia de Jesus, do cristianismo, ela não existia. Existiam várias outras religiões, mas Paulo agora surge com um nome novo, um tal de Jesus. E muita gente estava gostando dessa ideia de Jesus, mas muita gente estava odiando essa ideia de Jesus. E alguns estavam ameaçando o apóstolo Paulo, bater no apóstolo Paulo e matar o apóstolo Paulo. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que naquela época matar uma pessoa, meu irmão, era a mesma coisa que nada, não custava nada para aquelas pessoas matar o apóstolo Paulo. Então, ele fica com medo, amedrontado. Então, aqui já fica claro para nós que a vida do apóstolo Paulo era uma vida baseada na pressão, sempre vivendo na pressão. Verso 11, assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando Paulo chega em Corinto, ele fica 1 ano e meio, planta a igreja e depois ele vai embora. Agora, um outro texto que eu quero convidar você para abrir, falando sobre Paulo ainda, 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 10. Abra aí comigo, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 10. Olha só o que a igreja que o Paulo plantou está agora falando sobre ele, para você ver que essa questão das divisões, de um querendo um pregador, outro querendo outro pregador, o negócio já estava alastrado, a ponto que eles não tinham respeito nenhum mais pelo apóstolo Paulo. E Paulo deixa isso claro na segunda carta. Ele diz assim: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Olha, o que a própria igreja, que o apóstolo Paulo fundou, plantou, está agora falando dele. Porque uns preferem o Apolo, outros preferem o Pedro. E esses que preferem o Apolo e preferem o Pedro, eles não estão nem aí com Paulo, muito pelo contrário. Inclusive, tem um comentário do João Calvino acerca desse texto, que ele diz assim: o apóstolo Paulo não era um grande empresário que chegou na cidade de Corinto, contratando várias pessoas para trabalhar para ele. O apóstolo Paulo era um homem pobre, construtor de tendas, que morou de favor junto com Áquila e Priscila, para que ele pudesse plantar a igreja de Corinto. Essa é a realidade do apóstolo Paulo. Então, aos olhos humanos, o apóstolo Paulo não era aquele cara que tinha muito para oferecer. Então, alguns irmãos da igreja não davam a mínima para o apóstolo Paulo, justamente por achar que ele era um cara insignificante. Então, aqui, Paulo está deixando claro para a igreja de Corinto que ele está ouvindo, ele sabe o que a igreja está falando dele. Ele diz: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. É óbvio, irmãos,
que aqui o apóstolo Paulo, ele está usando uma palavra mais sofisticada. Agora imagina, primeiro século, uma família da igreja reunida lá em Corinto, falando sobre o apóstolo Paulo. Você acha que essa família, jantando, falando, conversando, tal, não sei o quê, eles falaram assim, olha, pessoalmente, ele não impressiona. As palavras dele é desprezíveis. Você acha que ele usou essas palavras? Não, claro que não. Era rasgado, o negócio era rasgado, falavam mesmo. Só que Paulo, ele não precisa descer o nível. Ele só está deixando a entender que ele sabe o que estão falando a respeito dele. E aqui, mais uma vez, nós conhecemos um homem que vive debaixo de pressão. Vamos conhecer mais sobre o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 4, verso 13. Por gentileza. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Ou seja, Paulo ficou doente. Verso 14, embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui Paulo, nessas viagens, plantando igreja, ele vai para a Galácia e aí ele fica doente. Verso 15, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Aqui muitos comentaristas, teólogos, já deixam claro que o apóstolo Paulo provavelmente enfrentava um problema de visão seríssimo. Nós vamos ver isso mais para frente. O apóstolo Paulo, provavelmente, uma fase da vida dele era quase cego. Então, era um homem que a vida dele não era só flores. Vamos em frente. Deixa eu achar aqui. Texto importante. 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 23. 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 11 e verso 23. Irmãos, eu quero muito que vocês observem isso. Observem isso. Porque algumas pessoas, ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, podem dizer assim, olha, para ele é fácil falar isso, porque ele não mora em Piracicaba no século 21, ele não trabalha na empresa que eu trabalho, ele não tem a família que eu tenho, por isso que para o apóstolo Paulo é fácil falar essas coisas bonitas. E agora nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo dizendo, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Olha só, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só a realidade de quem é o apóstolo Paulo. Ele abrindo a caixa de ferramenta e falando do que ele viveu, do que ele passou.
E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele nem precisaria falar da história dele, dos problemas dele, do que ele enfrentou. Porque só de ler os ensinamentos, a sabedoria que ele tem, você já pressupõe que ele é um cara experiente. Porque tem muito disso. Tem gente que você não precisa saber da história de vida da pessoa. Só da pessoa falar, você já sabe que ela tem experiência de vida. Você sabe que essa pessoa já enfrentou muitas coisas, muitos sucessos e muitos fracassos. É uma coisa, eu não sei explicar para você, mas é uma coisa que vem carregada na palavra da pessoa. Ela vem, é como se fosse uma sabedoria, algo que não dá para descrever assertivamente. Mas você sabe quando alguém está falando da boca para fora, e você sabe quando alguém está falando baseado em experiência de vida. É diferente, tem outro peso, tem outra dinâmica. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aqui fica uma coisa misteriosa, ele não abre o que é, mas o apóstolo Paulo está dizendo que na vida dele ele enfrenta um problema. Só que é uma coisa que ele não conta para a igreja de Corinto. Ele deixa escondido, mas ele fala que tem um problema. E ele fala assim, é um mensageiro de Satanás. É algo que vem, que existe na vida do apóstolo Paulo para humilhá-lo constantemente. Alguns acreditam que talvez seja uma doença crônica que ele enfrentava. E aquilo humilhava, aquilo limitava, ele gostaria de fazer muito mais coisas e tal, mas ele era impedido por causa disso. Enfim, nós podemos montar inúmeras teorias, mas nós não vamos saber o que é isso, qual é esse problema que o apóstolo Paulo fala. Não sabemos, mas uma coisa sabemos, alguma coisa muito séria ele estava enfrentando. Agora, irmãos, para terminar essa apresentação sobre o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 6, verso 11, diz assim: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. E aqui fica muito claro que o apóstolo Paulo tinha sim um problema de visão muito sério. A boa parte das cartas não era nem ele que escrevia, era alguns dos seus discípulos e tal, ele ia editando e as pessoas escreviam. Algumas ele mesmo ia lá e escrevia. Só que por causa dessa deficiência, desse problema de visão, ele talvez aqui num tom mais brincalhão, né? Vocês repararam o tamanho da minha letra aí? O negócio está feio, hein? Estou enxergando quase nada. Esse é o apóstolo Paulo. E agora que eu apresentei para você esse apóstolo Paulo, nós vamos ler o que ele diz no 2º capítulo de Corinto. E você vai ver como que o peso muda, como que a dinâmica, o peso da palavra dele muda. Olha só que interessante. Lembre-se, estava tendo confusão na igreja por causa da coisa de querer se exibir. Pregadores, eloquência, filosofia e muitas teorias na igreja. A igreja que lá atrás era uma igreja simples, humilde, agora se tornou uma igreja pedante, uma igreja que se acha intelectualizada e tudo mais, que precisa de grandes oradores para pregar, senão ninguém ouve a pregação. E agora o apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 2, verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Eu não estou interessado em discurso eloquente. Porque a experiência me ensinou que o que convence o homem não é a eloquência. O que o convence o homem não são os meus argumentos lógicos, nem com muita sabedoria humana, nem com muita filosofia, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este Cristo
crucificado. Eu não quero saber do Leandro Carnal, eu não quero saber do Luiz Felipe Pondé, eu não quero saber do Cortella, eu não quero saber de nenhum desses. As filosofias deles pode até ser interessante, é legal, beleza, motiva um pouquinho, mas essa não é a minha praia é Cristo e este crucificado. Eu não estou interessado nisso. Verso 3, e foi com fraqueza de alguém que já apanhou muito da vida, fraqueza de alguém que já passou fome, fraqueza de alguém que já passou sede, fraqueza de alguém que não teve onde dormir por noites. Foi com muita fraqueza que eu estive no meio de vocês. E é interessante que essa fraqueza é o que faz os homens se tornarem grandes de fato. Quantos casos já não teve de pastores que teve que subir no púlpito pelo domingo? Irmãos que servem na igreja, casados, que ajudam em algum ministério, que estão aqui na igreja servindo, abençoando, e o casamento está por um fio. Está já conversando sobre divórcio. E aí, esse cidadão, ele tem que vir, pregar, ensinar, servir na igreja. É com muita fraqueza. Tem experiências que só a fraqueza humana vai levar o homem a ter com Deus. E é completamente a postura. Pega um homem que está todo feliz, todo se achando, vivendo uma fase de grande sucesso, no seu casamento, no seu relacionamento, muitas vezes vai fazer comentários extremamente infelizes. Ao contrário, pega um homem que está vivendo uma crise conjugal seríssima, e ele tem que cumprir com o seu chamado, com o seu ministério, e ele sobe no púlpito para pregar. Meu irmão, é outra postura, é o esvaziamento de todo o ego, é um quebrantamento sincero da alma, porque ele sabe, Senhor, eu estou aqui pregando, mas lá em casa o negócio está feio. Senhor, eu estou aqui na igreja servindo, eu estou abençoando, eu estou cuidando dos ministérios aqui na igreja, mas o Senhor sabe que lá em casa a gente não tem dinheiro para comprar coisa para comer para segunda-feira. O Senhor sabe, Deus. Senhor, eu estou aqui ajudando, participando, me envolvendo, mas eu detesto o emprego que eu tenho, eu não suporto mais aquele ambiente, eu não suporto mais aquelas pessoas, é um clima que está sugando a minha alma. É com muita fraqueza, que às vezes, ao descobrir que está com uma doença grave, um cristão exerce o seu ministério com humildade. É com muita fraqueza que descobre que o filho que tanto ama, infelizmente foi diagnosticado com algo que não agradou nem um pouco o pai e a mãe. E ainda assim, esse pai e essa mãe servem a Deus, glorificam a Deus, com muita fraqueza. E esse tipo de sentimento é um tipo de sentimento para homens e mulheres maduros, de jovens que gostariam de viver uma vida de santidade perfeita, mas acabam pisando na bola, acabam errando, acabam fracassando e vivem naquele dilema entre o que gostariam de ser e entre o que é de fato. E aí sobe para fazer o seu dever de casa em relação a Deus, o seu ministério, com muita fraqueza. Ah, meus irmãos, essas experiências são experiências da igreja nua e crua, sem aquele romantismo bobo. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Eu fui com fraqueza, temor e com muito tremor, porque eu sabia dos riscos, eu não tinha emprego garantido,
eu não tinha clientes nessa cidade para que eu pudesse construir tendas, a minha renda no final do mês não estava garantida, eu não sabia se eu iria ter lugar para dormir aí na cidade de Corinto, eu não sabia se Áquila e Priscila iriam de fato me acolher, eu não sabia de nada disso, eu não sabia como que seria a receptividade do pessoal judeu aí dessa cidade, eu não saberia como seria a receptividade dos outros, de outras religiões, quando eu falasse de Jesus, se eles iriam querer me matar. Então, quando eu fui ter com vocês, eu fui com muita fraqueza, temor e com muito tremor. É a realidade, irmãos, de quem vive a vida cristã de verdade. E muitas vezes você vai exercer o seu ministério, não vai ser o melhor da sua vida, não vai ser a melhor fase da sua vida, muito pelo contrário, as fases que você será mais usado por Deus, será nesses momentos de fraqueza, temor e muito tremor. Porque é aí que nós paramos de confiar em nós, porque eu sou bom, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou assim, eu sou assado, eu penso assim, eu acho assim, porque eu li muito Felipe Pondé, porque eu li muito Leandro Carnal, porque não sei o quê. Não. Capítulo 2, verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Eu já tenho experiência demais para saber que falar bonito não transforma o coração de ninguém. Eu já tenho experiência demais, vida demais para saber que fazer argumentos filosóficos, lógicos, as pessoas até podem aplaudir, até pode pagar um ingresso para me ouvir, até pode assistir um videozinho meu, mas isso não vai transformar o coração de ninguém, isso não vai trazer salvação para ninguém. Eu não sou mais menino, eu não sou mais um moleque, eu sou alguém que viveu e apanhou e experimentou muitas coisas da vida. Então, a minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Porque é o poder do Espírito Santo que faz, é o poder do Espírito Santo que transforma. Você pode dar o melhor argumento para alguém e nada vai acontecer, a pessoa só olha para você, dá um joinha, vira as costas e tchau. Mas agora, quando tem o poder do Espírito Santo na sua vida, na sua boca, nos seus lábios, a coisa é diferente. E você pode dizer de um jeito muito modesto, às vezes tímido, humilde, envergonhado, e ainda assim Deus vai usar você com poder e autoridade. Verso 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, esqueça um pouco de você, que seja o lábio de outros que te louvem, não os seus. Esqueça um pouco de você, que diminua eu, dizia João Batista, que diminua eu. Esqueça um pouco de você. Deixa que Deus, Ele vai lembrar de você. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe quais são as suas questões, quais são as suas necessidades, Deus sabe. E Ele não se esquece de você. Esse bondoso Deus não se esquece de você de jeito nenhum. Então, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que você pensasse no que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto e pegasse essa palavra para você. Nós precisamos ser uma igreja com o poder de Deus. Nós precisamos ser uma igreja de homens e mulheres cheios do poder de Deus. Não é pelas nossas estratégias,
não é pelo nosso vocabulário, não é pela nossa intelectualidade. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu não estou fazendo apologia à ignorância. Senão algumas pessoas vão dizer, o pastor pregou lá domingo, então, quer saber, eu não vou estudar a Bíblia coisa nenhuma, é poder de Deus agora vamos embora. Não, irmãos, não é isso. Estude, seja zeloso, seja caprichoso, mas saiba que não é a força do seu braço. Quem vai convencer o coração de outra pessoa não vai ser a força do seu braço, é o poder de Deus. Então, eu gostaria que nesse momento, você se colocasse de pé, para que a gente pudesse orar, para que esse poder inunde o seu coração, para que essa convicção encha o seu coração.